Estamos de volta com a Copa do Mundo de Atletismo, agora a prova de 3.000 metros com obstáculo feminina. E você vê ali o alinhamento, quem está na pista participando. Essa também é uma prova nova para as mulheres, né? As marcas vêm sendo baixadas aí para a prova. É uma prova muito dura, né? A gente vai ver que tem um fosso com água ali. E tem que passar, são 35 obstáculos que elas têm que passar, né? A gente chama 28 seco, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. E depois mais 7 com a água, né? Com o fosso com água. E de uma certa forma, Adalto, essa é uma prova também estratégica, onde eles procuram dosar. Como você define? Também é uma prova, tem eventos, né, que você vê que a prova ela é um pouco mais tática, né, que é esse daí, que o importante é a vitória, né? Uhum. E então elas normalmente são as provas assim. Essa prova é muito dura, quer dizer, você tem que estar sempre sabendo muito bem o que você vai fazer. A gente percebe, quando eu disse, a gente vai ver que a atleta do Quênia, tecnicamente, ela é muito ruim. A gente vai ver a dificuldade que ela tem de ultrapassar. Só que ela corre muito entre os obstáculos, né? A gente percebe que, principalmente o pessoal da Europa, tem muito mais facilidade no transpor o obstáculo, né? E como tem um obstáculo, quer dizer, a partir do momento que você cansa, fica muito difícil essa técnica de passagem. Então tem que estar sempre muito bem coordenando aí a parte da corrida com as transposições dos obstáculos, né? Esse é um atleta muito forte, é um atleta que tem marcas abaixo aí de quase, teve dificuldade na ultrapassagem. Esse fosso, só para entender, quanto mais lá próximo do obstáculo, mais fundo, né? Uma rampa. E a forma com que a Turava saltou foi muito inteligente. Ela tocou com o pé no obstáculo e deu um pequeno impulso. E saltou e já chegou na água lá na frente. O objetivo é perder o menos possível ali, né? Bom, correu com uma certa folga até no final, principalmente, né? E a atleta do Quênia ficou em segundo lugar, né? Apesar dos problemas técnicos em superar os obstáculos. Mas como eu disse, velocidade, né? Eles têm, às vezes, uma dificuldade muito grande técnica de ultrapassagem, mas entre os obstáculos eles correm muito. Então, quer dizer, eles acabam superando, né? Tanto que eles são bons nos obstáculos, são bons em corrida de cross, essas dificuldades naturais para eles é muito tranquilo. E olha, aqui está o exemplo mais claro da dificuldade dessa prova. Todo mundo deitado. E Alex Turava, que é da Bielorrússia, chega na primeira posição com a africana do Quênia, Geruto Kiptum, na segunda posição, e a Janowska, que é polonesa, Violeta Janowska, na terceira. E agora vamos ver a prova masculina de 3.000 metros com obstáculos. Aí a gente tem o Fernando Alex Fernandes do Brasil, que tem ganhado ao longo do tempo. Esse ano, infelizmente, teve uma lesão, não completou o Troféu Brasil. É um atleta jovem ainda, que tá aí, tem muita coisa ainda para fazer. E aqui a gente vai ver interessante, no programa passado nós mostramos os 5.000, aquele atleta que ganhou 5.000. E aqui é o mesmo atleta e ele, nessa prova ele é o recordista do mundo, né? Aquele atleta que vem por fora ali com aquela postura um pouco mais recuada, que você mesmo comentou. Corre que parece estar caindo para trás, né? Tá dando claramente para ver. Ele é o quarto da direita para a esquerda. E você vê os outros atletas do lado com uma postura do tronco caída ligeiramente para frente. Verdade. Olha, aqui também, só para... Já foi adiantado, mas para as pessoas que estão assistindo, né, para os assinantes, nós tivemos aqui uma parcial muito fraca, com 2,58. Depois eles já correram 2,48 e agora estão no final muito rápido aí para determinar. Aqui é uma briga muito legal, porque o Quênia também é muito forte nesse tipo de prova, né? Então vai ser sempre uma competição muito interessante entre o atleta do Quênia e o atleta do Catar aí, que na verdade é um queniano naturalizado do Catar. E agora a última volta.
se a gente conseguisse perceber isso que eu falei para você, a dificuldade deles, eles passam muito alto, né? Eles praticamente dão um salto. E se você pegar um europeu competindo, ele passa muito rente, quer dizer, ele perde muito pouco tempo nos obstáculos. Só que eles têm essa vantagem aqui, que é a corrida entre os obstáculos. E você vê o Saif Sahed Shahin colocando, imprimindo uma velocidade impressionante. E no final, praticamente atropelando o seu competidor, o Paul Kipsiele Koch. E o interessante é que ele não desistiu da prova, né? Veio para cima. Aí está. E esse primeiro é o recordista do mundo, hein? Que grande corrida que olha, fez o Saif Sahed. 2,32 o último quilômetro, muito rápido. 2,32 com os obstáculos. Agora, quem tem o hábito de correr, faça 2,32 sem obstáculo para ver se é fácil. É. E aí está o Saif Sahed Shahin. Que grande atropelada aí no final. Só para avisar, o Fernando Alex chegou na 8ª posição. O 8,51. Incrível. E aí o resultado final que você está conferindo na sua telinha. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos com o salto com vara. Voltamos com a cobertura da Copa do Mundo de Atletismo, que você acompanha com exclusividade aqui na ESPN. E vamos à competição de salto com vara. Essa, sem dúvida, plasticamente é uma das competições mais bonitas, né? É muito interessante assistir, né? Ela tem que ter... tecnicamente é uma prova muito difícil, né? Assim, você tem que ter essa habilidade toda para você transpor esse sarrafo, soltar a vara, né? É uma prova muito, muito interessante. E o Brasil evoluiu muito, né? Isso que é mais interessante. Eu acho que ao longo dos anos a gente tem conseguido agora marcas muito próximas disso daí, desses resultados que a gente era muito longe das melhores marcas mundiais, mas através de muito trabalho, né, de alguns abnegados aí, né, como o Elcio e alguns outros professores que adoram trabalhar com a prova, né, que gostam muito da prova, e ela tem evoluído muito. E o intercâmbio, que eu acho que é uma coisa que fez muito isso, a diferença, foi trazer técnicos para cá, ir atletas daqui para lá, então essa coisa que fez com que a gente melhorasse muito nessa prova. O salto de Steven Hooker. Transpôs 5,80. Dá pra perceber que ele é muito forte, né? É incrível quando esse primeiro momento da corrida, quando você coloca aquela velocidade, Adalto, e depois a pressão, a primeira pressão na vara para criar exatamente a flexão e... É certo. Você conseguir fazer a vara, envergar essa vara e transpor essa energia para... Vamos agora a 3.000 metros, corrida masculina. Aqui é uma prova onde, como eu disse, só tem agora também nesse campeonato, né? Aqui a gente tem 3,5, oficial é 5,10. Então, e aí nessa prova está competindo o recordista mundial dos 5 e 10 mil metros. Que é o grande nome aí das corridas de pista, esse atleta da África, Kenenisa Bekele, que é um etíope. Mas como eu te disse, essa prova intermediária ela é perigosa, né? Porque não é um 5, não é um 10 e acaba um atleta muito rápido podendo surpreender. Normalmente os corredores de 1.500 correm muito bem também essa distância. Esse é o grande nome aí hoje das corridas de meia e longa distância. Ainda temos uma volta ainda.
O australiano conseguiu competir de igual para igual com o Bekele. Esse australiano também ele tem marca muito boa, tem marca abaixo de 13 minutos, perdão, nos 5.000, que é um atleta muito rápido. Tá conseguindo fugir do Bekele. É uma surpresa para a prova, para o evento. Bom, e ali relaxou o Bekele também. Quando ele viu que não dava, ele relaxou. Mas vai chegar muito lento lá. Mas mesmo assim, quando ele desistiu é porque não dava mais. Ainda olhou para trás ali para ver se ninguém estava se aproximando. Nossa, mas uma diferença muito grande do outro grupo. Nós tivemos então o Craig Boulter, da Austrália, que nasceu em 1980, superar o africano Kenestisa Bekele. É uma surpresa, mas um grande resultado. 7,32 é uma marca muito boa aí para uma prova como essa, né? Normalmente essas marcas a gente só consegue em meetings. Foi uma marca muito, muito interessante. Agora a hora dos 200 metros feminino. E a gente tem algumas corredoras que fizeram 100 metros. E temos a corredora americana que correu 400 também. Sanya Richards, Kim Gabbard, Vidalin, todas são atletas. Essa atleta liderando aqui ganhou 400. E aí foi a vitória da Sanya Richards dos Estados Unidos. Atleta de 20 anos. Provavelmente vai ser mais uma dessas grandes corredoras aí americanas. Com certeza. Um biotipo perfeito. Em 2008 a gente vai conseguir vê-la. E ali em uma repetição, exatamente depois da curva, e a chegada da Sanya Richards foi mais próxima dela a Kim de Voort, da Bélgica, mas com uma certa tranquilidade, né, Adão? Não, foi tranquilo, foi uma prova, a gente percebe bem sossegada mesmo, né? E uma marca muito boa, 22, 23, assim, uma marca excepcional. Quer dizer, com certeza é mais uma aí que a gente, vamos guardar esses nomes aí que para 2008 são essas meninas aí que a gente vai ver competindo. E nós que vamos mostrar daqui a pouquinho a prova de 200 metros dos homens. Esse 19,32 aí é do Michael Johnson. É o recorde mundial, né? Nós tivemos grandes corredores que participaram disso aí. O Robson foi um que ganhou a Copa do Mundo, né? Se não me falha a memória, o Claudinei teve boas participações também na Copa do Mundo. Bom, e a vitória ficou com Wallace Spearmon, dos Estados Unidos, mas foi uma prova difícil. Foi, ele fez com uma corrida meio de recuperação, estava muito atrás, e conseguiu passar ainda o Usain Bolt da Jamaica, que representa a América. E os dois correram abaixo de 20, né? Isso é muito, muito legal. E ele bate o recorde do campeonato também.
ver por esse ângulo, a gente vai perceber que o atleta da Jamaica aqui vai entrar bem na frente até. aí o momento final, a cruzada, mas muito pouco realmente, a diferença foi pequena entre eles. É hora de irmos a um pequeno intervalo, daqui a pouquinho salto em distância. Nós estamos de volta acompanhando agora a competição de salto à distância. Nós vimos a apresentação aqui da Ludmila Kolchanova. Percebe que ela aproveitou bem a tábua ali, né? Aí nessa prova a gente tem a participação daquele Acosta, que é um atleta do Brasil, né? Treina aqui também no Ibirapuera, treina com o professor Nélio. E também fez parte dessa, vamos dizer, esse seleto grupo de brasileiros que estão participando da Copa do Mundo. Treinador. Temos a portuguesa Naide Gomes. Não, essa é a grega. Eu confundi, essa é a grega. Que tem um nomezinho muito difícil de pronunciar, então prefiro ir no sobrenome Devetsi. É um nome para derrubar narrador, né? Poxa, tá doido, né? Ela consegue o salto de 6,64. Ela que desde o início, desde o programa anterior, tinha sido muito aplaudida pela torcida. E eu que falei da Naide Gomes, de Portugal, acabou em segundo lugar, com 6,68. A Naide Gomes é uma atleta que fazia heptátulo e agora está se dedicando muito mais às provas singulares do salto de distância. 1.500 metros feminino. A prova foi, pelo menos no início, foi mais rápida, estava mais coragem de correr. Normalmente a gente tem dito que essas provas são táticas, né? Tá aí a diferença de uma prova que não é tão tática. Elas já saíram realmente com... Estamos indo para a última volta. Normalmente as russas têm muita tradição nessas provas, né? Mas a atleta da Ásia tem abriu uma boa vantagem, quer dizer, muito difícil de perder a prova devido à vantagem que conseguiu abrir. E a briga aí vai ficar pelo segundo lugar mesmo. Nós temos ali a Sarah Jameson, a Tatiana Tomashova, a Daniela Yordanova, ali na luta pela segunda posição. Mas o primeiro lugar é da Mariam Yusuf Jamal, sem dúvida. É uma excelente marca vai fazer. Marca muito boa. 4:00. Recorde do campeonato. O esporte tem isso, né? As pessoas... Isso é o mais bonito do esporte, né? Não só tem isso, como é um exemplo para outras coisas, claro, né, Adal? Você vê que elas são adversárias, mas não são inimigas, né? Exatamente. Então ficamos com a Tatiana Tomashova na segunda posição da Rússia e a australiana Sarah Jameson ficou na terceira posição. Salto em altura agora. Essa é a representante belga. Compete pela Europa.
O nome dela é Tia Relebon. Salto limpo. Que a gente percebe que ela passou 1,97 na segunda tentativa. E agora temos a Yelena Slesarenko. Também está passou 1,97 na segunda tentativa. Aqui só para ter uma noção, a regra para a gente colocar quem é primeiro e quem é segundo vai ser no número de tentativas falhas. E a belga falhou mais vezes nos saltos anteriores do que a russa, então provavelmente a russa vai ficar em primeiro lugar e a belga em segundo. Mas saltaram a mesma coisa, 1,97. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Mundo de atletismo que você acompanha com o Marco Antônio Rodrigues e Adalto Domingues. Aí nós temos a prova do dardo. Esses atletas aí, né, Finlândia, Noruega, tem uma escola muito boa de dardo, né, então quase sempre eles estão entre os primeiros colocados. Até é uma tradição mesmo. Você vê que é uma velocidade incrível, né, uma puxada muito rápida. Que coisa linda. Marca muito próximo dos 90 metros, 87,17. Foi o primeiro colocado. O nome dele é Andreas Thorkildsen. Complicado. Não menos complicado. 800 metros rasos. Nós temos aí uns nomezinhos também muito interessantes aqui para pronunciar. Aliás, vou deixar até para o Adalto, conhece mais ele. Essa aqui é uma prova, a gente vê que eles têm os primeiros 100 metros raiado, agora eles começam a entrar todos para raia 1, que a gente chama, que é o canto esquerdo ali dos atletas. É uma prova muito difícil, muito dura, no sentido de que todos querem se posicionar muito bem, são atletas altos, fortes, que querem se posicionar, então sempre pode haver algum esbarrão, e isso é normal até um certo ponto, claro. Aí essa prova a gente já tem uma variedade muito maior, assim, já não há um predomínio tão grande, né? É uma prova em que o Brasil já se saiu muito bem durante muito tempo, né? Eram grandes nomes, Joaquim Cruz, Zequinha Barbosa, Gilberto Guimarães e outros mais aí. Lembro muito bem que tinha uma piada na época, né? Que o brasileiro era bom dessa distância porque tinha que correr da polícia, né? Era uma brincadeira maldosa. E, na verdade, o pessoal fala sem saber o esforço que Nossa, se você colocar um atleta nas condições que é você ter atletismo no Brasil, principalmente na época. O Joaquim Cruz e tal, porque cada ano, evidentemente, as coisas vão ficando um pouco melhores. O acesso de vocês que estão envolvidos com o treinamento, o acesso às técnicas, novas técnicas, equipamentos e tudo. E a gente vê aí essa prova, Marcos, você vê que é uma prova muito dura de se treinar essa, né? Até para treinar é uma prova difícil. A gente vê o atleta Youssef Saad, né? Representando a Ásia, que foi o vencedor. A impressão que passou é que ele quis levantar o braço um pouquinho antes e sentiu, opa, não é bem a hora ainda, né? Já aconteceram derrotas assim de uma pessoa levantar um braço um pouquinho antes e as pessoas passarem. Comemoração antecipada, e a diferença não estava tão grande assim para ele ficar tão empolgado. Mas de qualquer maneira, né? Que a gente vai perceber, não sei se vai passar, vai para perceber. Eu acho que sim, olha só. Aí a gente percebe que levantou e já recolheu logo, porque ele levantou o braço e recolheu logo porque viu que não era bem assim, né? Mas de qualquer maneira, e como eu disse, você está falando, é uma prova muito dura até de ser treinada, né? É uma prova muito difícil. Realmente os atletas têm que se dedicar tanto. Agora temos uma representante brasileira, a Lucélia Pérez, que vai competir nesta prova de 5.000 metros. Aqui nessas provas, assim, eu já havia dito nos programas,
o pessoal da Etiópia, principalmente as meninas da Etiópia, elas têm tido uma supremacia muito grande nas provas de pista, né? E nesse caso aí talvez não vá ser diferente. Essa atleta que está competindo, Miserere Defá, tem feito marcas assim muito boas, né? Muito próximas aí de recordes, 14:30, 14 alguma coisa, então não vai ser diferente. Já passamos ali para os momentos finais, volta, né? A última volta. Ela está meio soberana. A gente percebe que isso aqui é a última. Já levou uma volta da primeira a colocar. Você citou mais cedo, Adalto, sobre a estratégia, como um atleta tem que administrar uma prova, dependendo, não importa qual, 1.500 metros, 800 metros, 1.500, 5.000 metros, 10.000 metros, meia maratona, maratona. Eu me lembro muito bem no início dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, que as maratonas começaram a tomar uma força no Brasil, né, com a maratona no Rio de Janeiro, maratona em São Paulo. E eu me lembro muito bem que eu tive a oportunidade de conhecer, em 1980 exatamente, o Bill Rogers, que foi um dos maiores maratonistas americanos. E na maratona do Rio de Janeiro teve a participação de alguns africanos, quenianos e tal. E o Bill ganhou essa maratona, inclusive, se não me engano. Mas ele comentou isso ali, espere, porque daqui a uns anos, no dia que esses quenianos aprenderem a administrar a prova, ninguém ganha mais deles. Ele não estava errado, né? Não, ele não estava errado, porque ele ficou impressionado, porque o que faltou na época aos africanos, de uma maneira geral, foi exatamente saber administrar a condição física durante a prova. Muita coisa mudou, né? Mudou o treinamento, mudou, como a gente diz, essas reposições eletrolíticas, tudo isso foi modificado. Fizeram, até com também essa coisa da globalização, acabou ficando fácil as informações, e esses caras, com o potencial que eles tinham, houve uma supremacia. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho.